Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Força, força, companheiro Vasco, nós seremos a muralha de aço. Hoje vamos falar sobre o célebre verão português de há 50 anos, que passou à história como verão quente, consequência das altas temperaturas políticas então registadas. Verão quente é um termo genérico que não tem delimitações nem balizas cronológicas precisas. É, no entanto, consensual, creio, que o verão quente insere-se no tempo do PREC, o processo revolucionário em curso, e representa precisamente a sua fase mais intensa. A ter de lhe dar um princípio e um fim, diria que o verão quente começou a 10 de julho, com a saída do PS do 4º governo provisório, liderado por Vasco Gonçalves. Este acontecimento marcou o início da oposição aberta entre o PS, apoiado então pelas forças à sua direita, por um lado, e o PCP e o gonçalvismo, por outro, e terminou a 19 de setembro, com a tomada de posse do 6º governo provisório, que foi liderado pelo almirante Pinheiro de Azevedo. Este momento significou o fim do gonçalvismo e também o começo do fim da relevância do Copcom e de Hotel Saraiva de Carvalho. Esta delimitação é, no entanto, apenas ilustrativa, pois o verão quente pode ser recortado por vários outros critérios igualmente válidos. Sobretudo, importa reforçar que o verão quente não foi um processo estanque e que não pode ser entendido fora da dinâmica do PREC, ou seja, dos tempos que o antecederam e que o sucederam. Como já sublinhado, o chamado verão quente não foi mais que o auge do PREC e da luta política que então evoluiu. Esta foi particularmente complexa, sobretudo por compor-se de várias camadas interligadas e por relações políticas e pessoais dúbias ou voláteis. Numa primeira dimensão, o PREC enquadrou a tensão entre o poder militar, protagonizado pelo MFA e o Copcom, e o poder civil e político, protagonizado pelos partidos. A esta dimensão acrescente-se uma camada, materializada na oposição entre legitimidade revolucionária, de que o Conselho da Revolução era exemplo, e legitimidade democrática, que era exemplo à Assembleia Constituinte, eleita a 25 de abril de 1975. Note-se que, então, o espaço público estava maioritariamente dominado pelas ideias e discursos de esquerda, desde a defesa da democracia popular defendida pela extrema-esquerda e por Hotel Saraiva de Carvalho, que assumiu um protagonismo crescente como comandante do Copcom, passando pela Revolução Marxista defendida pelo PCP e pelo primeiro-ministro Coronel Vasco Gonçalves, até, por fim, à construção de um Estado socialista em liberdade, defendida pelo PS e até pelo PPD. Durante o PREC, lembre-se, estes partidos, PS e parte do PPD, apoiaram as nacionalizações e a reforma agrária, embora, em contraste com o PCP e extrema-esquerda, apenas de empresas estratégicas, no caso das nacionalizações, ou de propriedades abandonadas ou com proprietários ausentes, no caso da reforma agrária, e sempre com garantias jurídicas e a possibilidade de indemnizações. A partir do chamado verão quente, o confronto político e de ideias, que já estava extremado e assentava em discursos, propaganda, manifestações e greves, evoluiu para o confronto físico e a luta armada. No norte, ocorreram ataques às sedes do PCP por forças de extrema-direita, nomeadamente ligadas ao MDLP, enquanto que a sul ocorreram ataques às sedes do PPD e CDS por forças ligadas à extrema-esquerda e ao PCP.
Se o início do verão ficou marcado pela ruptura fundamental entre o PS e seus apoiantes e o PCP e gonçalvismo, as semanas seguintes ficaram marcadas pelo confronto entre o gonçalvismo e a democracia popular, com o PCP a descolar discretamente de Vasco Gonçalves e a ensaiar mal-sucedidas tentativas de recuperar o contacto, tanto com o setor moderado do MFA, quanto com a extrema-esquerda. Durante os meses quentes de julho e agosto de 1975, o protagonismo foi disputado entre o primeiro-ministro, o já-general Vasco Gonçalves, e Otelo Saraiva de Carvalho, graduado em general e comandante do COPCON, isto com a arbitragem do sempre prudente e enigmático Presidente da República, General Costa Gomes, a oposição declarada do PS e dos seus então aliados PPD e CDS, e com o PCP a trabalhar na sombra para consolidar a sua influência nos sindicatos e no aparelho de Estado. Os acontecimentos sucederam-se então a um ritmo vertiginoso. A 19 de julho, o PS organizou uma importante manifestação de força na Fonte Luminosa. A 25 de julho, a Assembleia do MFA aprovou uma proposta do Conselho da Revolução para que todo o poder político e militar fosse entregue ao triunvirato Costa Gomes, Vasco Gonçalves, Otelo Saraiva de Carvalho, o que representava uma clara desvalorização da Assembleia Constituinte e dos partidos. Porém, a aparente vitória deste triunvirato iria desmoronar-se em poucos dias. Costa Gomes, um homem ponderado e com horror à desordem, na linha, aliás, de Álvaro Cunhal, procurava já substituir Vasco Gonçalves por outro primeiro-ministro. No entanto, o MFA voltou a impor o nome de Vasco Gonçalves para liderar o 5º Governo Provisório, executivo onde estavam representados apenas o PCP e MDP-CDE. No entanto, e significativamente, Álvaro Cunhal ficou de fora deste governo. O mesmo aconteceu com Otelo Saraiva de Carvalho, que recusou o cargo de vice-primeiro-ministro. Em pouco tempo, Vasco Gonçalves e o 5º Governo Provisório tinham quase todos contra si. Logo no dia seguinte à sua tomada de posse, o que aconteceu a 8 de agosto, um grupo de militares moderados do MFA publicou o célebre Documento dos 9, onde criticava os excessos que estavam a ser cometidos na construção do socialismo português. 4 dias depois, Otelo Saraiva de Carvalho respondeu a esta tomada de posição com o documento COPCON, onde voltou a defender a democracia popular. Por sua vez, Mário Soares escreveu uma carta aberta ao Presidente da República, em que defendeu que o 5º Governo Provisório não tinha condições para continuar em funções. Cada vez mais acantonado e isolado, Vasco Gonçalves, quem o PCP já se distanciava convenientemente, respondeu a 18 de agosto com o seu célebre discurso de Almada, onde procurou justificar o acerto dos excessos cometidos. O discurso não convenceu, claro, o PS e os moderados do MFA, mas também não ajudou Vasco Gonçalves a recuperar o apoio de Otelo Saraiva de Carvalho e do PCP. Então, o discreto e cerebral general Costa Gomes intuiu que era a altura de afastar os incómodos e inconstantes Vasco Gonçalves e Otelo Saraiva de Carvalho. A 25 de agosto, o Presidente da República ordenou o encerramento da 5ª Divisão, que foi ocupada pelos comandos liderados por Jaime Neves. 2 semanas após, exonerou Vasco Gonçalves e, depois da recusa do general Carlos Fabião em liderar um executivo, deu posse, a 19 de setembro, ao 6º Governo Provisório, liderado pelo almirante Pinheiro de Azevedo e cuja composição partidária refletia já os resultados das eleições para a Constituinte. Uma semana depois de tomar posse, o novo primeiro-ministro retirou ao COPCON, liderado por Otelo Saraiva de Carvalho, os poderes que lhe tinham sido atribuídos para intervir no espaço público. Ainda muito se iria passar até ao 25 de novembro, data simbólica do fim do PREC e já abordada por mais de uma vez neste programa, como o assalto à Embaixada de Espanha ou o cerco à Constituinte. No fim de setembro, marca também o fim do recorte cronológico que proponho para a fase do chamado verão quente. Os setores moderados, tanto políticos como militares, tinham, no entanto, conseguido inverter a relação de forças, ganhando ascendente na Assembleia do MFA e também no governo. Porém, o espectro de guerra civil nunca fora tão real, com as unidades militares a dividirem-se entre a fidelidade ao documento do Grupo dos 9 ou a fidelidade ao documento do COPCON, o que anunciavam publicamente. Então,
Contavam-se espingardas e alguns políticos, como Mário Soares, chegaram a pensar seriamente na transferência da Assembleia Constituinte para o norte do país. Ao verão quente, seguia-se um princípio de outono escaldante. Henrique, e de facto estes foram meses, sobretudo em julho e agosto, bastante complexos, em que, como eu disse na introdução, por vezes as fidelidades se sobrepunham, outras vezes eram dúbias, havia elementos que se aproximavam e afastavam, como aconteceu com Vasconcelos e Hotel Saraiva de Carvalho, e foi este tempo de verão de há 50 anos verdadeiramente o auge do PREC. O que é que te parece? Foi o auge do PREC. Eu só não seria tão afirmativo na distinção entre o Partido Comunista e o Vasconcelos. Eu vou tentar, eu vivi esses tempos e vou tentar lembrar-me. Hoje mesmo estive a rever o discurso de Almada, que é uma coisa que eu aconselho toda a gente que se interessa um pouco por isto a ver, está num arquivo da RTP, Sim. que é aberto e gratuito. É bom porque se vislumbra o populismo desenfreado e como acusações aos adversários, nomeadamente aos Soares, de estarem ao serviço dos estrangeiros, e entre os estrangeiros é a Europa dos capitalistas. Quer dizer, é uma coisa que, visto com os olhos de hoje, é um delírio, é demencial. E o Vasconcelos mantém-se do quarto para o quinto governo provisório muito por força da ala mais ligada ao PCP do movimento das Forças Armadas, como também por pressões do próprio Partido Comunista, como também pela nomeação de vários comunistas ou proto-comunistas para esse governo. Exato. É bom não esquecer que estão lá vários, até alguns que a gente nem se lembra bem já hoje, não é? O Domingos Lopes fazia parte, que foi depois do Comitê Central e do Secretariado do PCP, era membro desse governo. E não estou a falar de militares, estou a falar de civis. Sim. O Ministro da Educação, que nem sabia que existia, palavra de honra, viu o nome dele hoje, mas depois andei à procura dele e lá estava ele na Comissão de Apoio à Candidatura de Jerónimo de Sousa a Presidente da República, o que também diz. Henrique, o que me parece é que houve um distanciamento público, ou pelo menos um não apoio enfático da principal figura do PCP, Álvaro Cunhal, a Vasconcelos a partir de determinada altura. Mas isso é prudencial. É prudencial, sim. Mas começou-se a afastar discretamente, ou seja, não houve um apoio efetivo. Aliás, porque no quarto governo provisório, e é interessante nós analisarmos, estavam representados os líderes destes três partidos numa fase inicial, dos três partidos principais, e que integraram... Quatro com o CDE. O CDS não... Não, CDS, sim. O CDE era considerado, sim, era um quarto... Era partido. Era um partido, sim, era um partido e na altura tinha alguma força. Mas no início do quarto governo provisório, tanto o PS como o PPD estavam representados, saem em julho, o PS muito na sequência do caso República, mas também de divergências fundamentais com o PCP, entre os quais a questão da unicidade sindical, mas depois fica apenas Álvaro Cunhal no quarto governo provisório como líder de um partido a integrar um governo. E era complicado para um líder partidário estar com um primeiro-ministro, que era um primeiro-ministro militar, e sendo o único partido representado. Portanto, significativamente, no segundo Álvaro Cunhal já não está. Estão membros do PCP, estão outros membros do PCP. O Vasconcelos chega a dizer que isto não é um governo com representantes de partidos. Ele diz isto no discurso de Almada. Do quinto provisório. Do quinto. Exato. Isto é um governo de quem quer servir Portugal. E não estão cá representantes de partidos. Ele diz isto 7 ou 8 vezes, que é, isto é esta gente, ele refere-se à direita que começava, digamos, na ala esquerda do PS, na altura. Sim. O espectro estava completamente virado à esquerda, portanto a direita era à esquerda do PS quase. A direita começava na esquerda do PS. Isto é esta gente. Eu sou do movimento das Forças Armadas. E depois, numa determinada altura, ele já sei que vão dizer, lá está o comunista.
quando ele fala sobre propriedade privada. Mas, quer dizer, todo o programa dele e toda a retórica dele, como? Não há campo para os falsos socialistas, diz ele. E as pessoas presentes no pavilhão de uma escola, que por acaso se chama Escola António da Costa, em Almada, onde foi o discurso, foi no pavilhão gimnodesportivo dessa escola, que ainda existe. As pessoas presentes no pavilhão enchiam e transbordavam o pavilhão, gritavam: socialismo sim, vigarice não. E ele às tantas diz: eu sei quem é que está na oposição contra mim, são esses, eu sou do MFA. E a imprensa, esses pasquins, e no meio aos pasquins, o Jornal Novo, o Expresso e o Tempo. Sim. Eu recordo que eram os 3 jornais principais que não tinham ligações ao Estado, porque os outros tinham sido nacionalizados. Todos os outros tinham sido nacionalizados. Henrique, mas aqui neste discurso há aí pontos importantes. Um é a óbvia, a mais que óbvia simpatia, e inclusive a proximidade de Vasconcelos com o PCP. A outra é a desvalorização dos partidos e o assumir-se como representante do MFA. Portanto, quando eu falei aqui na introdução em que se sobrepõem camadas... Era a estratégia do PCP na altura. Sim, Henrique, é mas também aqui, sim, isso é verdade. Mas aqui quando se sobrepõem camadas, há também uma oposição entre o poder político e o poder militar. E depois também há aqui um outro aspecto que me parece importante, que tem a ver com as personalidades, com a maneira de ser de cada um. E Álvaro Cunhal, como nós sabemos, era alguém altamente disciplinado, altamente organizado, que tinha horror ao improviso e horror à destabilização. Portanto, o que é que Álvaro Cunhal pretenderia? Replicar mais ou menos, se é que isso era possível, mesmo porque não havia apoio, um apoio, não havia uma garantia de um apoio da União Soviética naquela fase, também já falámos disso por várias vezes, até que ponto é que a União Soviética queria apoiar até ao fim uma revolução em Portugal para que tudo se alterasse. Isso também é uma questão que se mantém muito nebulosa. Se não é o problema de Angola, mas aqui ou se não era o problema de Angola, mas em Portugal menos, Henrique, só para concluir, e o que Álvaro Cunhal teria pretendido com certeza era replicar o modelo da Revolução Soviética, criando uma espécie de sovietes que poderiam ser o que às tantas o PCP criou e incentivou, que eram comitês de defesa da revolução. Eu não sei se o nome era propriamente este, mas era CDR. Era. Comitê de Defesa da Revolução. E, portanto, entre Vasconcelos e Álvaro Cunhal, eu diria que havia uma coincidência ideológica e uma convergência ideológica. Ambos apoiavam tudo o que tinha sido feito durante o PREC, as nacionalizações, a reforma agrária. Havia mais do que coincidência. Havia uma convergência. Havia transmissão. Sim. Havia transmissão agora comunista, digamos, de sim. A convergência existia, Henrique, existia uma convergência ideológica. O que eu acho que existiam era uma personalidade que, por um lado, vincava a sua origem militar e também se assumia como um militar do MFA, e uma outra personalidade que era um líder partidário, que era Álvaro Cunhal, que tinha horror a muito do que, em termos de personalidade, significava Vasconcelos, que era uma certa desorganização, um certo improviso, até uma certa anarquia na forma como fazia política. E nesse aspecto, talvez, Álvaro Cunhal era mais parecido com Costa Gomes. Não, está bem, mas ambos cerebrais era um populista, não é? É um populista, sim. Porque ele é um populista. Ele diz: os adversários estão ao serviço estrangeiros. Repara nesta frase: ontem houve quem servisse Castela. Hoje são pela Europa capitalista. Mas isto é de um populista. Sim, isso poderia estar no manual de um populista. Sim. É de um louco varrido, não é? E depois, quando é o único primeiro-ministro que eu vejo que diz que há uma greve marcada pela Intersindical e que ele acha bem essa greve. Quer dizer, não me lembro de um primeiro-ministro se pronunciar sobre uma greve desta forma, a favor. Claro, não é a favor? Claro. Não, sou a favor da greve. Embora fosse só uma greve de meia hora. O que acho que também houve aqui, sobretudo a partir de agosto, foi que o PCP percebeu, e obviamente que Vasconcelos seria instrumental para o PCP. Aliás, também é interessante a forma como Vasconcelos assume o poder, porque ele quando é nomeado primeiro-ministro do segundo governo provisório, que é em julho de 74, Spínola estava ali indeciso entre quem haveria de nomear. E ele é imposto pelo MFA, e ele na altura era perto, próximo até de Melo Antunes, por exemplo.
e portanto não era tido como... Pareceria, mas Pareceria. há estudos mais recentes que eles dizem que ele aderiu ao movimento dos capitães em dezembro de 73, até porque Exato. ele era mais capitão, era coronel já. Coronel já, mas que na altura já seria próximo do Partido Comunista. Sim. Mas Sim, era, próximo. mas enganou, por exemplo, Spínola, que não o conhecia e que lhe foi dito que era uma pessoa até relativamente... O Spínola estou como o outro, quem é que não enganou o Spínola? Toda a gente enganou o Spínola. Agora, Henrique, só voltando a ao que se passou depois a partir de julho e agosto, é que o PCP, que tinha Vasconcelos como instrumental e que o foi conseguindo instrumentalizar até esta altura, quando percebe que Vasconcelos começa a perder força, inclusive algo muito importante, é que o 5º governo provisório já não tem o apoio do Hotel Sarava de Carvalho, nem do Copcom. Não, a partir começa a afastar-se. A partir deste discurso de Almada. Sim, mas já antes o Hotel tinha recusado integrar o governo. Ele tinha recusado integrar. Sim, e já se tinha começado a distanciar. Foi quando o Hotel volta de Cuba e volta a dizer a Vasconcelos: bom, isto não pode ser bem assim, democracia popular, tal. Começa a distanciar-se. Sim. Portanto, o Mas, PCP, ao perceber isso. Só a 20 de agosto, o discurso é a 18 de agosto, e a 20 de agosto o Otelo escreve uma célebre carta, não é? Intitulada Agora, companheiro, separamos-nos. Exato. E o Otelo até proíbe o Vasconcelos de visitar as unidades militares integradas no Copcom e pede ao Vasconcelos descanse, repouse, serene, medite e leia. Diz isto tudo numa carta. E, portanto, aí sim... Henrique, mas repara... Mas antes disto, que é importante, os cartazes Aliança Povo MFA são substituídos, e quer dizer, e não de facto é a máquina do PCP que o faz, por outros cartazes em que tinham este cartaz, não sei se te lembras, já deves ter visto na iconografia. Sim, lembro-me da iconografia. Era um soldado e um homem do povo, de braço dado, ou abraçados, não é? E depois é substituído por outro, em que tem o soldado, o Vasconcelos e o homem do povo, e a aliança passa a ser... como é que é? Passa a ser Povo, Vasco, MFA. No discurso de Almada eles estão 10 minutos a gritar Vasco. Aquilo parecia mais vezes quase uns discursos daqueles tipo como houve nos fascismos, sabes? Em que se grita o nome do líder. De exaltação do líder. De uma forma de exaltação do líder. Eu acho que isso tudo, vendo as pessoas que lá estão e as organizações que lá estão, intersindical, essas coisas todas, e outras, comissões de trabalhadores com faixas e cartazes, a gente percebe que há ali muito PCP. Eu não estou a dizer que fosse isto exatamente que o Cunhal queria, mas era absolutamente instrumental para o Álvaro Cunhal. E, sem dúvida, eu acho que Álvaro Cunhal, tal como Costa Gomes, quando dá posse ao 5º governo, diz isto é uma solução transitória. Costa Gomes percebeu perfeitamente logo em princípio de agosto que Vasconcelos estava acabado politicamente. E percebeu isso quando começou a divergência com o Otelo. E a partir daí, eu não estou a dizer que seja todas as estruturas do PCP, porque como nós sabemos na altura, eu não vivi, mas acompanho agora como historiador esse tempo. Sabemos que na altura todos os dias as situações mudavam quase radicalmente, não é? Portanto, sim, isso é verdade. O que eu acho é que uma personalidade como Álvaro Cunhal, disciplinada, fria, instrumentalizou, como é óbvio, Vasconcelos e Vasconcelos era o primeiro-ministro, sendo que o PCP continuava a trabalhar na sombra, os sindicatos e o aparelho de Estado, mas que Álvaro Cunhal, que tinha uma capacidade intelectual que acho que todos reconhecemos, também se apercebeu, tal como Costa Gomes no princípio de agosto, que já não, a aposta em Vasconcelos já não iria funcionar por muito tempo. Aliás, como se verificou, é um governo que dura... no final de agosto já está ferido de morte e é substituído no princípio de setembro. Sim, portanto, são 2 meses, nem chega a 2 meses. E esse terá sido um dos motivos porque Álvaro Cunhal não quis publicamente subalternizar-se e ser ministro de um governo liderado por Vasconcelos que não tinha outros líderes partidários. Sim, mas portanto, ele também recusa não entrar no governo. Exato, mas enquanto ele dura, torna-se extraordinariamente importante para o PCP. Repara, ainda há pouco falámos com o Álvaro Barreto, aqui neste podcast, e ele lembrou-nos
que, por exemplo, foi este governo que fez o decreto sobre a reforma agrária. Mesmo não havendo Constituição absolutamente nenhuma, nem lei sim, nenhuma. Sim. É do fim do quarto, é do fim do quarto governo provisório. É 29 de julho. Mas é já sem o PS, é já depois da saída do PS. Já sem o PS e com o PS. E sem o PPD também. E com o mesmo, exatamente, e com o mesmo primeiro-ministro. Depois este governo faz uma série de coisas, nomeadamente nas áreas laborais e nas áreas que interessavam. E não te esqueças que o companheiro Vasco, como lhe chamavam, inclusivamente teve direito a uma canção, que era o Força, Força, Companheiro Exato. Vasco. Nós seremos a muralha de aço. E curiosamente, se tu quiseres ouvir, isto é do Carlos Alberto Muniz e da Maria do Amparo, que naturalmente na altura, agora já não, na altura estavam ligados ao Partido Comunista, não é? Enfim, devaneios de juventude. Sim, mas na altura não fariam isto sem o beneplácito, não é? E entre as quadras, ou entre as estrofes, há quem queira deixar esta terra ao alcance dos monopolistas, mas o povo não desarme e diz, estamos fartos, não queremos os capitalistas. Ora, isto é um discurso que, como tu vês, só mesmo o Partido Comunista ou mais à esquerda. Não, Henrique, sem qualquer dúvida, o que há depois é até aqui lives de populismo em tudo o que está à volta de Vasconcelos. O gonçalvismo é uma mistura de marxismo, comunismo, de marxismo-leninismo com populismo. O que é uma coisa que para Álvaro Cunhal não era meramente instrumental, não era algo em que ele apostasse definitivo. Não era a pureza que ele gostava. Não era o que ele gostava. O que não quer dizer que não o tivesse continuado a apoiar caso as condições se tivessem mantido. O que eles percebem em agosto é que exatamente no auge deste verão quente, que é o que é interessante, é que o auge deste verão quente é julho e agosto. E por exemplo, quando em julho, e as coisas mudaram radicalmente, quando em julho a Assembleia do MFA, por exemplo, aprova o triunvirato, que é depois até a célebre capa da Time, que aprova o triunvirato Costa Gomes, Hotel Saraiva de Carvalho, Vasconcelos, aí sim, aparentemente, este poder, que era um poder de militares, porque todos eles eram militares, parecia sólido e seria, para as forças que comungavam dos seus ideais, de apostar. Mas tudo isso em 2 semanas desvanece, porque o Hotel Saraiva de Carvalho, com a sua inconstância, quando vai para Cuba, ele vai para Cuba, penso que a 21 de julho, regressa a 3 de agosto, e a 3 de agosto já vem com uma ideia completamente diferente da que tinha quando partiu. E é a partir de 3 de agosto... Ele quando partiu tinha vindo da Suécia, onde se tinha declarado social-democrata. Pois, portanto, quer dizer... Isto... Eu quando volta de Cuba venho gravar isto, ou fidelista, ou seja, o que eu estou a dizer é que para além das questões ideológicas e das proximidades ideológicas, e é inegável a proximidade ideológica entre Vasconcelos e o PCP, há uma distância grande entre personalidades, e se fôssemos alinhar aqui personalidades, sim, mas eu diria que temos figuras cerebrais como Costa Gomes e Álvaro Cunhal, e figuras completamente histriónicas como Hotel Saraiva de Carvalho e Vasco Gonçalves. Mas o Vasco Gonçalves não é como... Não, mas eu não concordo que o Vasco Gonçalves seja como o Hotel. O Hotel era em termos histriónica. O Vasco Gonçalves era um populista, mas atenção, o Vasco Gonçalves morreu a pensar o mesmo de quando governou. Ele não mudou de posição, nunca. Sim. Mas o Vasconcelos era coerente. O Vasconcelos era coerente. Era populista, mas era coerente. O que era uma figura, aliás, muitos testemunhos coincidem que nesta fase do verão quente estava já alterado. Psicologicamente alterado e quer dizer, e basta ver os discursos dele para se ver como ele estava alterado. Todo este processo sob a pressão sem dúvida, mas o Costa Gomes também estava e o Álvaro Cunhal também estava e mantinham-se seráficos. O Vasconcelos estava absolutamente incontrolável, e eu acho que foi isso também que levou Álvaro Cunhal, e aqui estamos a falar mais num confronto de personalidades, mais uma vez sublinho isso, do que ideológico, porque estas coisas contam, não é? Porque há pessoas que podem comungar dos nossos ideais, mas em termos de personalidade são personalidades que chocam. E eu acho que Álvaro Cunhal, ao perceber que já não tinha capacidade para controlar ou influenciar como gostaria Vasconcelos, discretamente foi recuando. Mas é que tu estás a dizer, e tal, o Cunhal deixou cair o Vasconcelos, mas quem deixa cair o Vasconcelos, sobretudo, é o próprio movimento das Forças Armadas. Tu não te esqueças que há um... Sim, claro. Eu não disse que ele foi recuando. O Álvaro Cunhal recuou.
Claro, vai recuando porque ele percebe digamos que a correlação de forças. Sim. Tudo isto começa em 25 de Abril, quando o PCP tem 12%. E o PCP, a partir dos seus 12%, quis dominar um país em que mais de 60% ou quase 70% tinha votado no PS, sobretudo, e também no PSD, não é? Exato, exato. Bom, e no CDS e por aí fora. E portanto, quer dizer... Henrique, por isso é que Vasconcelos era importantíssimo, porque Álvaro Cunhal sabia que não poderia ir para Primeiro-Ministro com 12%, depois de ter tido 12% nas eleições. Claro. Por isso é que Vasconcelos era instrumental. Claro, e o Vasconcelos tenta, apesar dos péssimos resultados, desastrosos, e sobretudo em relação às expectativas que o Partido Comunista tem nas eleições de 25 de Abril de 75, o Vasconcelos continua a fazer a fuga em frente e fala de tal modo que nesse mesmo comício de Almada, 18 de agosto, o discurso de Almada, que aqui já falámos, e que é importante, a partir do qual depois o Hotel corta com ele, a partir do qual depois militares como o Vasco Lourenço e aquele grupo dos 9, Melo Antunes, por aí fora, tiram a confiança num plenário do Movimento das Forças Armadas, retiram completamente a confiança ao Vasconcelos e aos militares da Quinta Divisão e disso tudo, Quinta Divisão essa que aliás acaba logo, como tu disseste na introdução. Assim se bem que o grupo dos 9 tinha marcado logo posição, logo com a tomada de posse do 5º Governo, logo no dia a seguir sai o documento dos 9. E o próprio Copcon... Mas uma coisa é tomar posição, outra coisa é chegar ao plenário do Movimento das Forças Armadas e ter capacidade, sim, e ter capacidade para inverter a relação de forças. Para inverter a relação de forças, e são eles, é a partir daqui que o Vasconcelos tem o destino marcado, porque o Costa Gomes sente-se com força para o demitir, não é? O Partido Socialista, e depois tudo à direita do Partido Socialista já exigia a admissão dele desde o dia em que ele tomou posse, portanto estava tudo conjugado para que ele tivesse que deixar o governo. Curiosamente, Henrique, Vasconcelos cai primeiro do que Otelo. E Otelo permanece depois do 5º Governo ter caído, e o 5º Governo estava ferido de morte praticamente desde a nascença. Depois do 5º Governo ter caído, Otelo Saraiva de Carvalho continua graduado em general e como comandante do Copcon. Fundamental. Isso, aliás, o facto de ele ser comandante de Copcon e ser retirado de comandante de Copcon, foi substituído pelo Vasco Lourenço. Isso é uma das causas remotas também de 25 de novembro. Exato, mas caindo, é que o verão quente, que acaba por ter como protagonistas estas figuras de esquerda, sobretudo como protagonistas mais visíveis, Otelo Saraiva de Carvalho e Vasconcelos. Mas o Otelo eu não conheci muito bem o Vasconcelos. Acho que nem o conheci mesmo, talvez lhe tenha apertado a mão uma vez ou dito qualquer coisa, mas conheci muito bem o Otelo, não é? Eu conheci muito bem o Otelo e inclusivamente fiz uma manchete a dizer que o Otelo era líder dos FPs 25 e depois disso continuámos a falar, porque isso era o Otelo. O Otelo era uma pessoa fantástica desse ponto de vista, porque ele não se zangava nem mesmo com as pessoas que faziam denúncias sobre ele. E portanto... tinha fair play. Não era só ter fair play, o Otelo era completamente diferente. O Otelo aguenta-se porque o Otelo há ali um momento em que acha que pode juntar o documento dos 9 com os comunistas. Quer dizer, porque é a rapaziada, estás a ver? Aquela rapaziada da tropa, era tudo junto, era bonito, era não sei o quê. Depois o Otelo dava muita importância às amizades pessoais, não é? O Otelo era o Otelo estava no espaço público como estaria no regimento, dele, não é? No regimento. Exatamente, exato. Portanto, aquilo eram tudo camaradas. O Otelo era diferente. Não te esqueças que o Otelo depois é o candidato da extrema-esquerda contra o Ianes, quando o Ianes é eleito, e ainda tem 18%. Sim. O Otávio Pato, salvo erro, era o candidato do Partido Comunista. Nem foi o Vasconcelos, podia ter sido, mas não foi, ou porque não quis, ou isso não sei. Mas não teve apoios. O Otávio Pato teve 8,5% ou 9%, teve metade do Otelo. Mas sabes que o Otelo, o Otelo era um defensor, pelo menos nesta fase, porque também como tu já falaste e como sabemos, o Otelo foi mudando e foi-se transformando de spinolista depois, mas pelo menos nesta fase, ele como defensor da democracia popular e do poder popular, obviamente que valorizava
o elemento militar, com a intervenção na política, desvalorizava os partidos, mas valorizava sobretudo, mais que a Constituinte ou que o Primeiro-Ministro, o papel do Presidente da República. Por isso é que ele, que advogava até um regime em que o Presidente da República tivesse um poder forte, e na altura tinha, porque era Costa Gomes também era chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, portanto, e era Presidente da República e Presidente do Conselho da Revolução, portanto era um Presidente com muita força. Bem, mas isso até o Ianes depois foi ainda. Claro, mas daí Otelo, ser muito lógico que Otelo depois se candidatasse à Presidência da República, porque o órgão de soberania que Otelo verdadeiramente valorizava era a Presidência da República. Na sua democracia, na sua estrutura de democracia popular, o Presidente da República era uma espécie de, se quiseres, de comandante. Isto é quase um raciocínio que pode ter muito também da hierarquia militar, não é? O poder concentrado numa figura... É que ele é um dos obreiros da derrota do PCP. Mesmo até pela esquerda, quer dizer, pela esquerda, pela direita, pelo meio, porque o Otelo foi de todos, e é uma coisa extraordinária para pensar-se nisso, não é? Sim, o Otelo foi essencial para a caída em desgraça de Vasconcelos. Para a caída em desgraça de Vasconcelos e do próprio PCP. E do PCP, e indiretamente do PCP, claro. O Cunhal, se não gostava do Vasconcelos, ou se não apreciava, digamos, o Vasconcelos pelos motivos que tu disseste, imagina o Otelo. Sim. Não imagina. Mas é que no caso do Vasconcelos havia uma coincidência ideológica com Otelo. O Otelo representava a negação daquela disciplina, da hierarquia e da centralidade do partido que os comunistas defendiam. O Vasco defendia, por exemplo, nesse discurso de Almada, ele dizia: nós somos a favor do pluralismo partidário. Para explicar o que é o pluralismo partidário, era mais ou menos isto: há vários partidos unidos numa frente para defender o socialismo. Quer dizer, isto era mas tu estás-te a rir, mas isto era o que tinham todos os países de leste. Claro. A Polónia era assim, havia o Partido dos Agrários, o Partido dos Camponeses, o Partido dos Pescadores, não sei, já estou a inventar, o Partido dos Agricultores, o Partido de não sei quê. Na República, na Checoslováquia também era assim, na Roménia, não é? Era o normal. Na RDA, na República Democrática Alemã, havia vários partidos, mas no fundo eram todos o mesmo. Sim, no fundo, ironicamente e mal comparando, obviamente que mal comparando, porque aqui é uma comparação bastante rudimentar, são quase estruturas, era o mesmo que se advogava no Estado corporativo com as estruturas corporativas, vários representantes de tendências diferentes numa única frente que era uma União Nacional. Aliás, o vice-primeiro-ministro do quinto governo tinha sido professor de Direito Corporativo em pleno salazarismo. Sim, era do MDP-CDE, penso, não me lembro do nome dele, mas era próximo do MDP, não era? Era um professor catedrático de Direito de Coimbra, absolutamente... Eu sou capaz de conseguir dizer o nome dele. Também é de ser capaz. Era Ribeiro, não sei quantos Ribeiro. Teixeira Ribeiro. Teixeira Ribeiro, exatamente. Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Exatamente, acho que sucedeu ao Salazar mesmo como catedrático nessa altura. Era um homem, portanto, que tinha sido professor de Direito Corporativo e, portanto, havia ali também umas pontes, não é? Claro. Mas há mais, toda a parte da centralidade dos trabalhadores, serem os trabalhadores a dirigir e tal. Isto... Gonçalvismo e é tudo comunismo, quer dizer... Sim, há essa proximidade ideológica inquestionável. O que depois é interessante, como tu disseste, e é paradoxal, é que o combate ao gonçalvismo foi feito muito evidentemente pelos setores do PS e dos seus aliados na altura, PPD e CDS, completamente. Também pela extrema-esquerda nessa altura protagonizada pelo Poder Popular e por Otelo Saraiva de Carvalho. Que até foi mais fundamental na altura em termos práticos. A sua ação e a sua retirada de apoio a Vasconcelos foi mais efetiva do que todo o combate dos partidos, porque de facto ele tinha o poder militar, o COPCON tinha o poder militar, tinha a grande força militar, e isso foi, penso eu, o grande drama do PCP. É que o PCP, dominando alguns setores do MFA, não controlava Otelo Saraiva de Carvalho e a sua grande capacidade como líder do COPCON, a sua grande capacidade operacional como líder do COPCON. Aquela coisa chamada FUR, que era a Frente de Unidade Revolucionária. Os soldados, o SUV, aliás, os Soldados Unidos Vencerão, não é? Que aparecem encapuzados.
Mas esses já aparecem depois em setembro, os SUV eu sei, já aparecem em setembro. Aparecem em setembro, mas no início do governo, do quinto governo, a FUR, que está também na origem do SUV, a FSP, que era uma decisão do PS de Manuel Serra, a Luar, que era outra coisa que andava um bocado na órbita do PS pela esquerda, o PRPBR, que era a Isabel do Carmo e o Carlos Antunes, o MDP-CDE e a LCI, que era, na altura, era um movimento trotskista dirigido pelo Francisco Louçã, que ainda está aí. Sim. Seria Liga Socialista Internacional, não é? Não, Liga Comunista Internacionalista. Sim. Apoiaram este governo. Apoiaram, ou pelo menos deixaram, quer dizer, deram palavras de conforto a este governo. Curiosamente, todos eles, incluindo depois também o Copcom e o próprio Hotel, que recusou entrar para o governo, mas também não foi contra, não é? O que acontece é que à medida que o governo e que o Vasco Gonçalves vai cumprindo escrupulosamente o programa, que era o programa do PCP e que está plasmado naquele livro do Álvaro Cunhal sobre Rumo à Vitória, o Rumo à Vitória, que sobre a união de todos os portugueses honrados, a unidade nacional contra a reação e o fascismo, essas coisas todas, à medida que ele vai cumprindo isso, ele vai alienando também estes apoios, não é? Desde logo o do Copcom, que é o mais importante, mas também sobretudo do Copcom, a LCI, isso tudo, também se foram embora e foram-se embora para o lado do Hotel, quase todos. Não é? Pois, E, portanto, o que me parece na altura é que Álvaro Cunhal, como pessoa cerebral que era, exatamente para cumprir todo o seu plano, foi, à medida que percebeu que Vasconcelos ia ficando cada vez mais isolado e cada vez mais frágil, e cada vez com menos capacidade para executar o programa, jogando em vários tabuleiros, jogando nos bastidores em vários tabuleiros, que depois foi o que aconteceu até ao 25 de novembro. Até ao 25 de novembro. Aliás, e o que é mais extraordinário? Tu podes começar o verão quente em março, não é? Sim. O verão quente. E o Gonçalvismo, o verão quente e o Gonçalvismo são a mesma coisa. O Gonçalvismo a partir de 11 de março, que até 11 de março não é muito claro, não é? A partir de 11 de março. Quando se radicaliza, sim, quando começam as nacionalizações. E até à queda, exatamente, até à queda do próprio quinto governo. Depois ainda há uns tratores com o sexto governo, que há, como tu disseste também já, o cerco à Assembleia da República, enfim, o próprio 25 de novembro. O assalto à Embaixada de Espanha. No assalto à Embaixada de Espanha, nós não nos podemos esquecer que estávamos a viver os últimos tempos do franquismo, mas que na altura o presidente do governo de Espanha, o Carlos Arias Navarro, chega a falar ao Kissinger e a dizer que se as coisas continuassem assim, a Espanha estava disposta e condicionar a intervir em Portugal. O assalto à Embaixada de Espanha tenha uma causa que... Sim, que foi a execução dos etarras. Não eram etarras, acho eu que era de uma coisa chamada GRAP. Grupo Revolucionário. Sim, mas de uns terroristas. Eram terroristas, de qualquer modo, foram executados. Terroristas. Foram garrotados, que era uma coisa já bárbara, não é? Garrotados. Sim. Para quem não sabe, garrotado, mete-se uma coisa à volta do pescoço e vai-se. É um garrote. É um garrote, exatamente. Eram os métodos ainda da Guerra Civil Espanhola. Eram os métodos de Franco. Mas, quer dizer, há aí uma causa que também não é só dos momentos loucos portugueses, quer dizer, tem a ver. Não, com certeza. Agora assaltares uma embaixada, assaltar uma embaixada, a embaixada e a residência do embaixador. Foi assaltado na Praça de Espanha e ali onde é a embaixada e o... Sim, mas é uma questão, é uma questão gravíssima, é uma questão gravíssima no fundo é a invasão do território estrangeiro. A embaixada é território. Depois de uma embaixada, só me lembro de outra embaixada que foi assaltada depois disso, que é dos Estados Unidos no Irão. Dos Estados Unidos no Irão, exatamente, eu estava-me a lembrar disso. Mas essa fez reféns. Exato. E a nossa não. Henrique, e depois há aqui para finalizarmos, também há aqui um aspecto muito interessante. É claro que quando nós falamos do verão quente não é um termo com uma definição rígida. Nós podemos enquadrar no verão quente todo este tempo do PREC, ou podemos, que foi outra proposta que eu aqui fiz, mas admitindo que há uma série de outras, porque pode analisar por uma série de outros prismas, que é o verão quente como o auge do PREC.
E se nós tomarmos, aqui só por É o hipótese... pináculo do PREC, sim, é verdade. Se nós tomarmos isto para distinguir porque é que se emprega PREC, à partida é de 11 de março a 25 de novembro e depois o verão quente é aquele momento mesmo de tensão máxima do PREC. Se usarmos este critério, e se acabarmos o verão quente, por exemplo, nesta altura dos primeiros passos do 6º governo provisório, nós podemos ver que ainda falta um longo caminho até ao 25 de novembro, ainda faltam temporalmente cerca de 2 meses, mas também... E 2 meses na altura era imenso. 2 meses na altura eram como 20 anos agora. Bom, agora também não diria tanto, porque agora também acontecem coisas Agora todos os dias. Mas pronto, mas 2 meses na altura era muito tempo. Mas se nós nos situarmos em finais de setembro, se é que, e esse também é outra das polémicas da altura e outro dos debates intelectuais e políticos também que se podem fazer, é até que ponto é que Portugal esteve ou não próximo de uma guerra civil. E eu acho que se houve momento em que Portugal esteve próximo de uma guerra civil foi exatamente nesta altura, em que por um lado, repara que nós tínhamos unidades militares, regimentos, umas a pronunciarem-se, era um verdadeiro contato de espingardas, umas a pronunciarem-se pelo documento dos 9, outras a pronunciarem pelo apoio ao documento do COPCON. E diziam-no publicamente, a unidade tal, o regimento de artilharia, não sei, vou inventar, é verdade, 6, não sei se existe, o regimento não sei quê, e vinham dizer publicamente o regimento tal, por exemplo, pronuncia-se a favor, pronto, então o regimento de infantaria 14 pronuncia-se a favor disto. Isso eram contatos espingardas. E os juramentos do Ralis, não é? Que era um juramento revolucionário. Estar ao serviço do povo e do trabalhador. E cá, a Rádio Renascença, que abri isto, é a Rádio Renascença ao serviço da classe operária, dos camponeses e do povo trabalhador. Quer dizer, nós vivemos um país que é surreal. Quer dizer, quem não ouviu... Henrique, e repara que nesta altura o que havia era, nas unidades militares que estavam sobre um comando aparentemente unificado, até aí... obviamente com o movimento das Forças Armadas e na Assembleia do MFA via-se as diferenças e as clivagens entre os vários representantes do MFA, mas aqui claramente via-se as várias unidades militares a pronunciarem-se contra ou a favor um determinado modelo político. E se houve altura em que estivemos próximo de uma guerra civil, eu acho que foi exatamente esta em que as unidades militares se dividiram. Não sei se o 25 de novembro não esteve mais perto da guerra civil, quer dizer, os acontecimentos... Sim, nós aqui estamos a falar entre setembro, nós estamos a falar nesta fase que setembro, outubro... Nesta fase, sim, aí houve claramente, sim. Porque as unidades militares estavam completamente divididas, estavam completamente divididas e era assumido. Completamente, mas sabes que cada personagem política... acha que foi decisiva para a queda do Vasconcelos e do PREC, claro, não é? Claro, por exemplo, se perguntasse só ao Dr. Soares, ele dizia que era a Fonte Luminosa e tinha alguma razão. A Fonte Luminosa foi uma coisa, quer dizer, fantástica, nunca se tinha visto tanta gente na rua e o Partido Socialista, gritavam os militantes do Partido Socialista, isso eu vi, ninguém me contou, foi-se o martelo na cabeça do Otelo e Vasco só há um, o Lourenço e mais nenhum. E, portanto, pois. E no contexto em que foi, em julho, ainda em julho. Não, a Fonte Luminosa foi em 19, não é? 19 de julho. Em 19 de julho, exatamente. Portanto, antes do 5º governo. Antes do 5º governo. E era 1, 2, 3, o Vasco para o xadrez. O Vasco era o Vasco Gonçalves. Mas a seguir estavam eles, portanto, quer dizer, o próprio Partido Socialista estava radicalizado na sua forma de combater o comunismo. Claro. E isto era... Claro, nós não temos uma narrativa única do que foram estes tempos. Há muitas perspectivas, claro houve muitas coisas que se passaram e cada testemunho tem a sua perspectiva e o difícil é... aos amigos e confidentes do Costa Gomes, foi ele. Foi o Presidente da República que deu cabo de Vasconcelos e do PREC, não é? Mas o Costa Gomes era uma pessoa, tu já disseste que ele era, aliás, acho que era de engenharia, matemático, ele era um matemático, acho. Ele era um matemático, sim. Com grande, e aliás um bom matemático, segundo dizem, mas a verdade sim, uma pessoa indiscutivelmente inteligente. Exatamente, dele receber em frente do Palácio de Belém uma manifestação pelo socialismo e mais não sei quantos e tal, e que ele veio àquele varandim dos muros do Palácio de Belém e diz, eu daqui vos digo e juro
que jamais haverá social-democracia em Portugal. Eu não sei o que é que ele estava a pensar e se calhar nunca houve social-democracia em Portugal, verdadeiramente. Sim, e os conceitos na altura também eram diferentes dos conceitos atuais. Não é? Nesse aspecto ele cumpriu a palavra, mas a verdade é que nós o que tivemos mais foi social-democracia e ele próprio eventualmente até apoiava essa coisa, mas como estava ali a malta toda do PCP, do COPCOM e de não sei quem mais, e da extrema-esquerda, ele vem dizer, a única coisa, curiosamente, isto e acho também que é interessante, já agora como nota de rodapé, qual é a única ação, digamos, revolucionária que o Vasco Gonçalves condena? É o cerco, ou o ataque, ou a manifestação em frente do patriarcado, que ainda na altura ainda era no Campo de Santana. E ele diz assim, não, porque o que nós queremos, a Igreja também tem que querer, porque é a libertação dos trabalhadores. É a libertação. E por isso é que não se percebe que hajam para aí uns padres reacionários a defender isto e aquilo pelas igrejas. Mas é a única coisa que ele... E isto também, aqui entre nós, é muito cunhalista, não é? É muito PCP Álvaro Cunhal. Sim, porque não é mata-fratos. Sem dúvida. Não é mata-fratos. Não é jacobino. Isto não é... Não é nada. Isto aqui não é jacobino, é de outro, é uma maior prudência. É a única coisa, ele de resto não vê mal nenhum em não se ligar nenhuma, em não haver período antes da ordem de dia no Parlamento, quer dizer, não vê mal nenhum. Sim, como o PCP defendia, não é? Que era só constituinte. Não vê mal nenhum, pois, não vê mal nenhum em nada, tudo tem uma legitimidade revolucionária. Mais uma vez, para além das questões ideológicas e para além também de uma tensão, eram as várias tensões e as várias camadas sobrepostas que eu tinha falado aqui na introdução. Para além dos antagonismos ideológicos ou das proximidades ideológicas, para além da divisão entre civil e militar, havia também e houve um confronto de personalidades. E muitas vezes este confronto de personalidades é subalternizado, mas tem importância. Há figuras mais cerebrais, há figuras mais histriónicas e mais impulsivas, e depois isto também tem importância no jogo entre eles e na forma como eles se compatibilizam. Agora, o que é certo é que este tempo foi um tempo extremado, do extremo da luta política, com um discurso político muito virado à esquerda, e que, se no fim do verão nós considerarmos este tempo da tomada de posse do 6º Governo Provisório, ainda muito faltará até ao 25 de novembro, mas... Como este ano nós vamos assinalar também os 50 anos do 25 de novembro, ainda haveremos de fazer com certeza um episódio sobre este tema e sobre estes tempos entre setembro e novembro de 1975. Lourenço, Henrique. E o discurso de Almada foi a 18 de agosto, portanto foi há 50 anos praticamente, não é? Mais uns dias. E também é curioso que no espaço público português ninguém o recordou, sendo um discurso que é verdadeiramente importante na história portuguesa. Sim, é icónico. Não é só naquela semana ou só naquele ano. É naquilo que depois desencadeia. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E sobre aquilo que era o programa daqueles que estavam no poder na altura. É muito importante. E, no entanto, olha, deixou-se passar. De qualquer forma, isto estava uma linda série na televisão. Para quem nós estamos atentos e assinalamos aqui os 50 anos do discurso de Almada e de todo este tempo bastante conturbado. Exatamente. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.